River Plate tentou tirar o Barba do Galo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre zagueiro. Pode chegar, temos atualizações, então assista até o final. Já deixa o like, gente. Curte o vídeo, dá essa moral, é importante demais. Então já chega curtindo. Tamo junto, inscreva-se. Clique em inscrever-se, tá bom? Dá essa moral pra gente. Mas o like, você já chega curtindo e hypando esse vídeo, pô, vai dar uma moral enorme pra gente. Obrigado, tamo junto. Vamos começar falando aqui sobre o Barba. Trazer aqui primeiro. O Barba foi anunciado oficialmente no Galo, tá? Boa notícia, o Atlético então anunciou hoje oficialmente o novo treinador. Inclusive, ele até tem um vídeo dele, né? Eu postei os shorts aqui, o vídeo curtinho. E ele falando bem o português, hein? Achei legal demais. Ele disse: "Oi, massa do Galo, aqui Eduardo Domingues. Estou muito contente e motivado de fazer parte de um time muito importante. Obrigado pela confiança." E olha só, olha essa notícia que curiosa. River tentou atravessar para levar Eduardo Domingues, ó. Mesmo diante da investida por parte do River Plate, que buscava convencer o técnico Eduardo Domingues a assumir o comando do clube argentino após a saída de Marcelo Gallardo, porém o novo treinador do Galo cumpriu o acordo firmado com o Atlético, preferiu manter a palavra aí com o time alvinegro. Olha só, gente, que curioso. O Marcelo Gallardo, ele já anunciou a sua saída do River Plate, ok? E aí eles tentaram atravessar essa negociação e buscar o Eduardo Domingues. Só que, obviamente, ele já estava acertado, faltava ali a assinatura, mas já estava tudo acordado. E o treinador, o Eduardo Domingues, não ia deixar o Estudiantes, né, onde ele é um grande ídolo, para ir para o River Plate. Eu acredito que não, né? São dois grandíssimos clubes da Argentina. Não acho que ele faria isso. Para o futebol brasileiro, aí são outros 500. Mas o River Plate, isso é importante para mostrar mais uma vez para o torcedor a qualidade desse treinador, o tamanho desse treinador neste momento, né? O River Plate perdendo aí o Marcelo Gallardo, ele resolveu deixar o clube, não vem com bons resultados. Eles tentaram o Eduardo Domingues para ser o novo treinador, mas, obviamente, ele já está acertado e anunciado pelo clube. Então, ficou chupando o dedo aí, River Plate, porque o Eduardo Domingues é do Galo. Não adianta tentar atravessar não, irmão, que é Galo. E aí, o que você achou disso? Curioso, né? Vamos falar sobre zagueiro? Nós vamos trazer notícia aqui sobre zagueiro. Olha só, temos notícia sobre o Lomônaco e depois eu vou atualizar sobre outro zagueiro, tá? Vamos lá, primeiro falando sobre o Kevin Lomônaco. Olha essa notícia. Lomônaco briga no Independente e Atlético segue interessado no zagueiro. O zagueiro Kevin Lomônaco, o alvo do Atlético nessa janela de transferência, vive um momento conturbado no futebol argentino. De acordo com informações divulgadas pela rádio La Red, o defensor teria se desentendido com o técnico Gustavo Quinteiros no vestiário e pode ficar fora da próxima partida, mas não ficou, tá? A informação é que ele segue aí, foi relacionado para a próxima partida do Independente. Segundo a emissora argentina, o atrito ocorreu após uma repreensão do treinador e a situação não teria sido bem recebida pelo jogador. Como consequência, Lomônaco pode não ser relacionado para o duelo diante do Gimnasia Mendonça, em compromisso válido pelo campeonato local. Atlético segue de olho, titular e considerado uma das peças importantes do sistema defensivo do Independente. O zagueiro tem sido monitorado pelo Atlético. Aqui é aquela informação de que o Atlético monitora a situação ainda do jogador. Já trouxemos aí a informação do Tanaka que o Atlético dificilmente vai contratar esse jogador nesta janela de transferências. Lógico que as coisas podem mudar. Por exemplo, ele brigar com o treinador é algo que tem uma certa relevância para uma situação poder mudar. Mas, neste momento, mesmo ele tendo essa desavença, esse problema com o treinador, ele deve permanecer no clube e o Atlético não deve trazer aí o Kevin Lomônaco. Falando sobre outro jogador, tá aí na tela, o canal Eu Acredito apurou como uma importante pessoa da cúpula do Atlético e desmentiu com veemência qualquer interesse na contratação do zagueiro Marco Pellegrino do Boca Juniors. O jogador atualmente é reserva do Boca, não será ele o zagueiro que o clube busca no mercado. Então, a informação aí que inclusive o próprio Tanaka também trouxe, tá? O Tanaka também confirmou aí essa informação com relação ao Pellegrino. Eu já disse, acho que é um bom zagueiro aí pelo que eu ouvi do meu amigo Garcês, que já indicou esse zagueiro pelos números também. Acho que seria interessante. Uma aposta, mas uma aposta boa. Tá? Agora, tomara que o Atlético contrate um melhor. Isso é fato, o Atlético precisa de um zagueiro pro lado esquerdo. Esse mesmo é canhoto, joga no lado esquerdo. Vamos aguardar. Então, no primeiro momento, a informação é que o Domingues, ele sim teria já indicado esse zagueiro lá pro Estudiantes, na época, né? Ele indicou esse zagueiro, tá? Mas ele, vamos ver, talvez ele peça o zagueiro aqui pro Galo. Vamos aguardar, tá? Mas nesse primeiro momento ele não vem. E aí tem uma informação sobre zagueiro, tá? Importante, e é muito boa essa notícia. Vamos lá, olha só essa informação para terminar aqui, ó, as notícias. Isso aqui é legal.
Apurei que o Atlético pretende fechar com o zagueiro até o final desta janela. Kevin Lomônico interessa, mas precisa chegar a um acordo com o Independente. Até neste momento não foi feita outra oferta. Pellegrino foi desmentido. Há um zagueiro brasileiro que estamos apurando. Então existe aí até um zagueiro brasileiro na lista e o Atlético pode buscar esse jogador. Mas é importante, pelo menos a informação que o pessoal do canal Acredito trouxe aí, é que segue o Atlético na busca desse zagueiro. Porque pra mim tá muito claro que deu meio que uma esfriada. Tomara que seja mais pra gente mesmo. E lá dentro estejam a todo vapor buscando esse zagueiro. Mas me parece que isso deu uma esfriada e não pode. Não pode. O Atlético tem que contratar um bom zagueiro para ser titular. Não dá para ser uma aposta como foi o Tomás Pérez, por exemplo. Ele é uma aposta que tem o seu risco, né? O Pellegrino seria uma aposta, mas muito boa. Ele já mostrou futebol. Jogou muito bem no Huracan, jogou até bem no Boca, depois ele perdeu a condição de titular após uma lesão. Mas esse seria uma aposta mais confiável, né? Então, assim, não dá para apostar em ter uma aposta arriscada na zaga. A gente precisa de alguém para chegar e jogar. Então vamos ver se o Atlético traz esse zagueiro. Isso tem que ser cobrado, tem que continuar a cobrança com relação a isso. Não dá para esperar o meio do ano. No meio do ano não dá para esperar. Tem que ser nessa janela esse zagueiro. E parece que o Atlético vai buscar mesmo esse reforço. Vamos continuar cobrando. Tá bom? O que você pensa sobre isso? Comenta aí. Cara, eu acho que o Atlético tá indo bem no mercado. Está fazendo, até agora, fazendo uma boa janela. Porque se a janela fechar e o Atlético não contratar um zagueiro, um volante ainda... Mas assim, eu ia falar que pra mim era uma boa janela do Atlético. O grande problema dela... A teoria foi boa, a prática não está sendo. É isso. Ela ainda não está funcionando. Eu acho que o Atlético foi atacando boas posições que ele precisava atacar. Eu acho que precisava... Assim, essa é a minha opinião, tá? Eu acho que o Atlético precisava, sim, de mudanças mais profundas no seu elenco. Só que, cara, infelizmente, futebol real não é... Mas pra você, Alan Minda é uma aposta? É uma aposta. Pois é, então a gente discorda muito nesse ponto. Um cara de 7 milhões de euros não pode ser uma aposta. É muito dinheiro, pessoal. Não é uma aposta, concordo, mas assim, Popó, com 7 milhões de euros... Você paga 7 milhões de euros pra um cara que chega pra jogar. Não, tudo, mas quando eu falo que, na minha opinião, o Atlético vinha fazendo uma boa janela, é porque o Atlético estava atacando posições que eram carentes no seu elenco, fazendo algumas mudanças necessárias, conseguiu, entre aspas, aí, se livrar, né, de jogadores que não rendiam no elenco, que precisavam realmente sair. Sim, tudo bem. Então, é por isso que essa limpeza, ok. Mas é porque assim, eu não posso falar do Minda, porque eu nunca vi o Minda jogar. Eu nunca vi o Minda jogar. Mas quando e continuo sem ver. Tudo bem, beleza, mas aí a partir do momento em que o seu clube contrata um jogador por 7 milhões de euros e ele chega para uma posição em que claramente o time tem uma deficiência e ele não joga, isso pra mim é planejamento. Eu concordo. Eu concordo. E é por isso que a cobrança, ela precisa... Antes a cobrança estava no... o São Paulo ele não coloca jogadores que não foi ele que pediu. Então assim, a cobrança era em cima do treinador. Só que mudou o treinador, e a gente viu no último jogo, esses mesmos jogadores também não entraram em campo, certo? Sim. A gente não viu nem o Minda nem o KCR entrarem no último jogo. O Minda entrou em 2 partidas, 22 minutos contra o Itabirito e 30, eu acho, contra o Pouso Alegre. Ainda é muito pouco, tá? Pra falar. Então, esses caras precisam ganhar mais oportunidades, mais minutos. Mas assim, o grande problema dos 7 milhões de euros, e eu concordo com você, que a gente fala, 7 milhões de euros não pode ser gasto em uma aposta. Eu concordo. Mas assim, cara, pelo que a gente está vendo... Não tendo necessidades de jogadores que tem que chegar a jogar. Mas pelo que a gente tá vendo hoje no mercado do futebol brasileiro, cara, o que você viu de 7 milhões de euros de um jogador de lado de campo, um atacante, que foi contratado nessa janela para chegar e ser titular de uma equipe que busca uma vaga em G6 do Brasileirão? Quer ver, como a gente sempre vai comparar aqui com o Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro pagou 7 milhões no Fábio Bruno, que é um puta de um zagueiro. Mas zagueiro, bem mais velho, né? Vamos lá. Tô falando em atacante. Esse que é o problema, porque assim... mas o Atlético chegou... A informação até que o Thiago trouxe aqui em primeira mão pra gente, né? No Luiz Araújo. O Luiz Araújo também por 7 milhões de euros, era a proposta. Cara, o Luiz Araújo pra mim é o jogador que chegaria pra ser titular absoluto do Atlético. Sim, não tenho dúvida disso. E o Atlético tentou também colocar 7 milhões de euros ali. Tenho dúvida nenhuma. Só que o Flamengo não aceitou. O Flamengo não quer negociar o Luiz Araújo. Lembrando não foi que o valor. 7 euros mais 3, né? Então é 10 no total. Mas do jeito que tá, papai, ele nunca vai ter essas metas, ele não entra em campo. Mas ainda assim, eu acho que são movimentos que você não pode... Cara, aposta, você vai num menino de 18 anos que tá começando a sair, que tá começando a chamar atenção no país de origem. A partir do momento que você vai em 7 milhões de euros, um jogador que tava na Europa,
Tudo bem, futebol belga não é lá essa grande coisa, mas é ainda futebol europeu, ou seja, já teve essa transferência. A partir do momento que você faz um investimento desse, é pro cara chegar e pelo menos disputar a posição. Eu concordo. Eu não tô falando que ele vai ser titular absoluto, que é porque dinheiro tem que estabelecer titularidade, não é isso. A gente já cansou de ver isso. Se fosse por isso, por exemplo, o Wallace, que custou os mesmos 7 milhões de euros, tinha que ser titular no Cruzeiro e não conseguiu render nada. Mas você compra um jogador desse porte por esse valor, pra ele chegar e disputar a posição. A gente já teve o Sampaoli e já teve o Lucas agora. O Minda não jogou. Se o Domingues chega e esse cara não joga... Aí é o erro da diretoria. Aí é um erro crasso da diretoria. Mais um que, por exemplo, gastou 8 no Júnior Santos, 6 no Rony. Entendeu? Assim, mas o Rony pelo menos jogava. Né? Tudo bem. O Rony pelo menos jogava. Ele tava lá em campo. Ele assim, era a opção que tinha. Se a gente falar em valor, vamos pensar assim, ó. Aquela novela que a gente viu no Atlético nessa temporada, do Lucas Assad, meia da Universidade do Chile. Jogador também de 20 anos. Tá no futebol chileno ainda. Teve 6 meses de destaque na Laú. Com contrato até o final desse ano. Cara, a Laú queria 5 milhões de dólares na mão pra poder liberar ele. Um jogador que tem contrato só até o final do ano e teve 6 bons meses na Laú. Cara, gente, assim, o valor do futebol hoje tá uma coisa absurda. É porque, assim, é igual a gente citou, o Cruzeiro foi lá e pagou 7 milhões de dólares, né, na época no Fabrício Bruno. Cara, baita contratação. Mas, cara, em jogadores jovens hoje que tem 6 meses de destaque com o contrato acabando, olha o que tá virando futebol, gente. Eu concordo, papai. Eu acho que o Atlético, na situação que ele tá depois de um ano, onde as contratações caras que ele fez não renderam nada, como foi o caso do Júnior Santos e do Rony, o Atlético não podia se dar o direito, né, de gastar esses valores novamente e ter jogadores que não atuam. Mas, cara, o futebol virou um negócio muito doido, pô. É muito dinheiro. Cara, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Cara, o Samuel Lino, que é reserva do Flamengo, custou 23, pô. 23. O futebol virou uma coisa... Quanto o Cruzeiro pagou no Arroio? Tô conferindo agora. O Arroio, pra mim, é uma boa contratação do Cruzeiro. Mas também deve ter sido nessa faixa aí de 7, 8 milhões também. Muito dinheiro. 8 milhões. 8 milhões, 8 isso. milhões de euros. Mas aí que tá, o Arroio custou... Quantos por cento do passe dele? Não sei. Tem que ver isso também, porque se foi 50%, 60%, sei lá, e... O futebol tá envolvendo grana. Mas ainda assim, o Arroio é um cara que custou 8 milhões, mas ele hoje pra todo mundo, inclusive pro Tite, o titular. E ele tem 19. Ou seja, ele é mais novo, ele é um cara que conseguiu a titularidade, hoje é peça importante. Toda vez que ele sai, o time tem queda de produção. Ninguém aguenta ver o Wanderson, por exemplo, jogando. E é isso que se espera de um cara que você faz. E ele é muito mais aposta no sentido de, olha, o cara não conseguiu, ele não conseguiu se firmar no futebol turco. Mas só uma coisa, cara, o Arroio foi 8 milhões de euros por 50%, gente, então o valor dele é 17. É mais... Mas o Cruzeiro pagou 8. Não, mas por 50%. Não importa, nós estamos falando de ganho técnico, eu não tô aqui pra revender jogador. Mas é que eu só tô falando, mas é que eu só tô falando assim, né, o valor de mercado do jogador era 16, então. Né? Tudo bem, mas aí cabe a diretoria do Atlético fazer negociações. Então, mas aí o Besiktas aceitou 50%, mas não, é só pra deixar bem claro, porque um jogador vale 7, outro 16. Tá, mas o que o clube pagou foi 8 pra ter um atacante que hoje é titular e consegue ajudar. Tudo bem. O ponto é esse. Tudo bem, mas eu tô falando que os valores de mercado são diferentes. Mas aí, Luiz, o valor de mercado é interesse pra se vai pensar em revenda, vai pensar em valorização. O Atlético não tem que pensar nisso agora, nem o Cruzeiro. Tem que pensar em ganho técnico. Cara, não, tem que pensar nos dois. Agora não. Agora é ganho técnico. Cara, uma SAF não pode ficar pensando só nisso, não, Popó. Não, Luiz, agora é ganho técnico, senão, cara. Não, cara. O Atlético vem de 2 anos brigando contra o rebaixamento, velho. Cara, mas você tem que conseguir fazer as duas coisas. Você não vai ter valorização sem ganho técnico. Porque senão, sabe o que você faz? Você contrata um jogador de 32 anos só, 33 anos, que vai te dar o ganho técnico nele, mas você não vai ganhar dinheiro. Mas você tem que conseguir achar um meio termo entre as duas coisas. Tudo bem que tem que achar um meio termo, mas se você não conseguir ter ganho técnico, você não vai valorizar nada, nem ninguém. Eu não tô falando que não tem que ter o ganho técnico. Eu concordo com você. Eu só acho que não pode pensar só no ganho técnico. Você tem que focar. Agora você tem que focar. Neste momento, se você for pensar o macro, tudo bem. Se você for pensar o macro, você tem que pensar nas duas coisas. Neste momento, você tem que focar. Mas você concorda comigo? São 2 anos de briga contra o rebaixamento. O Atlético precisa de voltar à Libertadores, Luiz. Mas você concorda comigo que o elenco do Atlético, ele já tem jogadores que a gente pensar em tecnicamente... Por exemplo, você tem o Hulk, que já você fala na parte técnica, você tem o Scarpa, você tem o Dudu. O Atlético ali na frente, o Atlético tem jogadores que entre aspas, deveriam estar resolvendo tecnicamente. O Atlético hoje ele não pode pensar só nisso, porque senão você vai lá e contrata só jogador pensando no ganho técnico.
E o Atlético precisava rejuvenescer seu elenco, isso era uma cobrança muito grande. O Atlético precisava de jogadores jovens com uma força física maior. O Atlético precisava de fazer uma reestruturação do seu elenco. Concordo. Mas não poderia pensar só na parte técnica, porque senão o Atlético ia bater na mesma tecla que bateu no ano passado e a gente criticou. Porque eu critiquei quando você gasta muito dinheiro no Júnior Santos e no Rony, que são jogadores, não tô nem falando da parte técnica só, tá? Mas pela idade. O Atlético gastou muito bem. dinheiro no ano passado em jogadores. Mas é porque não existem velhos, só cara. esses dois mundos. Não existe só o novo Mas é o que que eu tô vai falando. revender e nem só o velho que Mas é não vai dar o Atlético nada. achou um meio termo. Não, gente, peraí, Meu. mas o futebol, Popó, não, mas eu vou concordar com o Luiz, sabe por quê, Popó? Porque a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Parece que a ideia de SAF é ter um dinheiro infindável pra gastar. E não vai ter, cara. E não vai ter, o Atlético Não, mas eu não falei isso não, pelo amor de Eu Deus. sei que não tem. Eu acho que o problema do Atlético é planejamento mal feito. É um planejamento errado. Se você planeja, primeiro, não consegue firmar um técnico. Então você vai, todo técnico que chegar vai querer contratações.